Presença, tá? Então a gente vai falar hoje um pouco aí sobre as tubulações em termoplásticos industriais, né? O que vem sendo muito utilizado aí para sistemas de água gelada, de água de condensação. É um produto que na Europa, nos Estados Unidos já se utiliza há muito tempo e a gente está trazendo essa novidade aqui para conversar e mostrar um pouquinho para vocês. Fiquem à vontade em estar interrompendo, fazendo alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Tá? Então, é a evolução dos termoplásticos industriais nos sistemas de expansão direta de HVAC, tá? Então, a água gelada é o nosso objetivo aqui. Meu nome é Davi, eu sou o diretor comercial da Hidrodema. A Hidrodema começou em 92 com uma loja de material de construção. E depois a gente trabalhou com muita tubulação também. A gente foi um grande distribuidor da Tupi, da Apollo, né, tubulações de aço na condução de fluidos. E hoje, na verdade, uns 15 anos para cá, a gente começou a trabalhar com os termoplásticos, entendendo que era uma solução muito interessante para a condução de água e sistemas de HVAC. Nós estamos lá em Diadema, em São Paulo, tá? E lá a gente tem todo o estoque de material, né? Nos filiamos à Abrava, né, Associação Brasileira de Refrigeração, justamente para conhecer mais esse mercado de refrigeração industrial, de refrigeração de climatização, né, da Esmáquina também. Esse material, ele também é utilizado pela Petrobras, tá? Então a gente tem o selo CRC, tá? E esses são os nossos parceiros fornecedores, são os fabricantes, tá? A Amanco Avin é o nosso principal fornecedor, onde os tubos são fabricados aqui no Brasil e as conexões são todas importadas. Então essas outras marcas são marcas europeias e americanas que nos fornecem as conexões, tá? A Spears é americana, a Plimat é portuguesa, a Cepex espanhola, e elas que nos fornecem as conexões, tá? A gente tem aqui representantes do Brasil, são esses daqui. A gente tem aqui em Minas tem o FAMAC, que é o Alessandro, ele está por aqui e ele nos representa aqui na região, né? Nada impede de vocês também conversar diretamente com a gente, tá? Então vamos falar um pouquinho da matéria-prima, né? O que é o PVC, né? Quando que ele começou, né? Na verdade a gente tem o PVC em muitos lugares, né? Praticamente todo lugar que a gente vai, a gente encontra alguma peça plástica, seja ela mais maleável ou mais fixa, mas enfim, é uma matéria-prima que lá em 1872, acidentalmente, ele misturou, um cientista misturou a soda cáustica, né, com outro composto, e isso daí se transformou ali com a ação do sol, se transformou numa peça plástica já, né? Fundiu uma peça na outra. E aí ele percebeu que isso aí poderia ser uma grande inovação para o mercado, né? Já em 1926, eles já conseguiram colocar aditivos, ou seja, ele conseguia fazer ali uma composição de plástico ou mais resistente, ou menos resistente, ou mais flexível, né? E depois, lá em 1930, esse PVC já começou a ser utilizado em larga escala, né? Então, na Europa e Estados Unidos, já em 1930, já tinha-se grandes escalas de produção de PVC, tá? E em 1954, né, veio aqui para o Brasil mais forte, junto com as indústrias Matarazzo, que hoje é a Braskem, tá? Bom, a gente fala que o PVC, né, é uma tubulação de PVC, todo mundo conhece, aquela plástica, vai no material de construção, tem uma marrom, né, um tubo marrom. Esse que a gente está apresentando aqui, ele é o PVC-U, né? O que significa esse U? Ele é um plastic, ou seja, ele é isento de plastificante. O plastificante é o que deixa o tubo mais flexível, né? Você pega o marrom, você consegue entortar ele. Esse daqui não, ele é um termorrígido, né? É um fixo. Então ele é um tubo industrial, tá? O CPVC é uma outra composição, é um produto mais técnico ainda do que o PVC.
Os dois têm a norma Schedule 80. O CPVC, ele tem uma quantidade a mais de cloro, o que torna ele aí muito resistente a produtos químicos, né? E até a temperatura, né? O CPVC ele chega até 93 graus, o PVC-U chega até 60, tá? Então as normas de fabricação deles são todas Schedule 80. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a gente tem aí amostras, então ele tem uma parede muito espessa, o que garante uma grande resistência mecânica do material, tá? O processo de montagem dele a gente vai dar uma olhadinha aqui, a gente já vai mostrar melhor, né? E ele recebe aí todas as normas ASTM de construção. A gente fala aqui o regime contínuo de 4,44 a 60 graus, tá? Pode trabalhar com menos? Sim, ele pode trabalhar com menos, mas não em regime contínuo. Isso aí com o tempo pode danificar o material, né? Então a gente fala, trabalha com 2 graus durante um mês sem problema nenhum, né? O que não pode é continuar uma vida total dele trabalhando com temperaturas abaixo disso. Quando a gente fala de resistência mecânica, né, a pressão do material, quanto que ele suporta. Então a gente tem aqui o PVC-U, que é o que mais a gente vem fazendo trabalho com HVAC. Um tubo de 2, por exemplo, aguenta 27 kg de pressão, né? Uma pressão realmente bastante elevada para os sistemas de HVAC que a gente encontra por aí, tá? Isso a gente fala o sistema inteiro montado, não é só o tubo. Resistência química e incrustação, na verdade é o grande atrativo que a gente consegue oferecer, é que ele é isento de oxidação, de ferrugem, de incrustação, né? Então a gente tem aqui, muito comum a gente ir numa empresa que tenha lá a torre de refrigeração que está próxima e ter o produto realmente mais danificado, né? O aço ele vai sendo corroído ali, né? Diversos problemas. Aqui a gente tem uma situação que eu quis mostrar, aqui no Rio de Janeiro, né? Tem um hotel de frente para o mar lá, e lá ele tem a casa de máquinas dele, fica aqui praticamente de frente para o mar, né? Então ali você tem um outro problema que é a maresia, né? O sal. Ali você tem problemas diversos, né? A tubulação aqui já estava realmente muito comprometida, estava 20 anos na instalada e estava com sérios problemas, já não funcionava mais. E ali a gente promoveu uma troca de tubulações e a gente já entrou com essa novidade, né, que é o PVC-U Schedule 80, inclusive nas válvulas, né? O pessoal ainda me fala, por que a válvula plástica é melhor? Primeiro que ela é mais leve, segundo que ela nunca vai ter o problema de travar o cabo, né? Não sei se já trabalha com manutenção aqui, alguém já teve uma situação de tentar movimentar uma válvula borboleta e quebrar um cabo na mão, né? Eu trabalhei com muita manutenção e isso daí acontecia bem frequente, né? Então essa válvula ela já tem essa vantagem. Tem proteção UV, né? Ou seja, ela pode ficar instalada ao tempo, tá? E esse foi o trabalho que foi feito lá. E é muito fácil perceber que tudo que é feito no aço, a gente consegue hoje fazer num termoplástico industrial, tá? Aqui também um outro exemplo numa outra indústria, né, onde você tinha aí os cavaletes de bomba todos danificados também, já não estavam mais funcionando, e aí a gente promoveu a troca das tubulações, principalmente dos cavaletes de bomba, né? Então foi trocado aí toda a parte da sucção e do recalque, tá? Uma obra muito mais rápida, muito mais simples, muito mais fácil de se executar, né? Muito mais leve para você trabalhar. E vocês vão ver aqui o processo de solda química, é um processo simples também. Lógico que ele tem lá os seus procedimentos, mas é muito tranquilo para se instalar. E é uma solução que vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente em retrofit, um produto mais leve para você transportar dentro da obra, né? Mais fácil.
tá? Bom, uma outra vantagem que a gente acabou de falar é o peso, né? Um tubo de 8 polegadas, por exemplo, de aço carbono, o metro pesa 42 quilos. No PVC-U, ele pesa aí uns 13 quilos o metro. Então, 2 pessoas conseguem carregar um tubo de 6 polegadas na mão, né? Então, isso já é uma economia para a sua manutenção, para a sua obra, né? Aqui a gente tem o peso do tubo com água, né? Então, por exemplo, 1 metro de tubo cheio de água de 2 polegadas, no PVC-U, ele pesa 3,41 quilos. No aço carbono, 7,61. Então, isso também já é uma economia que você consegue ter na parte de suporte, né? Você consegue ter um suporte mais leve na montagem. O isolamento térmico também, que acontece, por ser nome Schedule 80, ele próprio, o próprio PVC já é um isolante térmico, tá? Então ele consegue sim, muitas vezes, você reduzir a espessura do isolamento, tá? Vocês tiveram agora a palestra da Armacell, né? E assim, a gente tem todo o cálculo também para isso. O que acontece é que muitas vezes a gente fica no intermediário do padrão Armacell ou do padrão que se tem as espessuras de isolamento, né? Então aqui, por exemplo, a gente fez uma simulação de um tubo de 2 polegadas, temperatura ambiente 30 graus, umidade relativa do ar 75 e a temperatura do fluido 6 graus. E a gente chegou, né, nesse parâmetro de isolamento. Por exemplo, nessas condições que a gente acabou de citar, a gente teria que ter um isolamento no tubo de aço carbono de 17,4. No PVC-U, de 15,4, né? É uma redução significativa, porém a gente fica aí em intervalos de fabricação, né? Dependendo muito do que o fornecedor de isolamento tem a oferecer. Né? Perda de carga, também uma outra vantagem do PVC. Ele tem uma parede interna menos rugosa que o aço. Com isso, você tem uma maior fluidez da água, né? Então você consegue determinados projetos até ter uma redução de bitola, né? Para isso a gente também dá todo o apoio técnico, né, do cálculo para se chegar nisso, né? Aqui a gente fez uma tabelinha de perda de carga, só para você ter uma ideia, né? Aqui metro de coluna d'água e aqui as soluções que tem no mercado, né? O PVC-U daria uma perda de carga de 6,26. Um aço carbono, em más condições que a gente fala aqui, o aço carbono instalado há mais de 20 anos, com um tratamento químico razoável, ele daria uma perda de carga aí de 18,4. Então é bem significativa a diferença, né? Principalmente em sistemas já mais antigos de aço carbono. Tempo de instalação, né? Não só o transporte do material dentro de uma obra, mas também o processo de instalação dele é muito mais rápido do que o aço, né? A gente vai ter a oportunidade de dar uma olhada aqui num videozinho que você vê que realmente um produto é bem simples de se instalar, então você tem uma agilidade aí na montagem bem interessante, tá? Então esse daqui é o videozinho que a gente mostra um pouco de como é feita essa solda química, tá? Porque na verdade funde uma peça na outra, tá, gente? Não é uma cola, a gente não está falando de um adesivo, a gente está falando de uma fusão química mesmo, tá? Então são produtos químicos que é o primer, depois é o adesivo, né? Existe o adesivo pro PVC também, tá? O corte, essencial que seja correto, né? Não adianta eu fazer um corte torto. A gente tem aí uma ferramenta que é um corte a frio, que é bem semelhante àquele que é utilizado no cobre, né? Nada impede que você use outra ferramenta. O importante é que seja correto o corte. Bisel, né? Chanfro. Também existe uma ferramenta para se fazer isso, mas na obra muitas vezes o pessoal usa aquele disco de desbaste, né? Aquela ferramenta elétrica, também não tem problema nenhum, né? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Vai delimitar. Todas as peças, todas as conexões, elas são cônicas e elas têm um stop.
Então você tem que garantir que o seu tubo bata no stop da conexão, tá? Então é isso que a gente mostra um pouco aqui. Né? Vai fazer a marcação no tubo. E aí sim a gente recomenda, quando faz a montagem, fazer uma marcação com uma fita crepe, para você saber que o tubo encostou efetivamente no stop da conexão, né? Muito importante a limpeza. O produto ele tem que estar isento de graxa, isento de poeira, isento de sujeira, né? Então aqui a gente faz uma limpeza nas tubulações, tá? Com álcool mesmo, tá? Tanto no tubo quanto na conexão. É o álcool normal de limpeza, tá? É mais para tirar realmente qualquer impureza que possa ter ali nas peças. E o primer, né? Aqui já começa o processo de solda química efetiva, né? O primer, o que ele vai fazer? O primer vai abrir os poros do PVC, ele vai amolecer o plástico, tá? Aplicou o primer tanto no tubo quanto na conexão, né? A gente repete a operação sempre uma vez no tubo, uma vez na conexão, uma vez no tubo, outra vez na conexão. Tá? É sempre nesse movimento circular. O aplicador já vem junto na embalagem também. Né? E aí vem na parte que a gente fala cola, a gente fala adesivo, mas na verdade ele é o cimento. Ele é a própria matéria-prima do PVC com solvente, né? Esse solvente vai evaporar e você vai ter ali a fusão química das peças. Então esse que ele está passando agora, ele é o PVC líquido, vamos falar assim. O que acontece? Ele vai fundir as peças, vai evaporar e vai se tornar uma mesma superfície ali de solda, tá? A fita crepe ajuda também até para você aplicar, né, no lugar certo. Não precisa aplicar fora dali o adesivo, né, que a gente fala. Ó, passou 2 vezes em cada também, né? Passa uma no tubo, uma na conexão, uma no tubo, outra na conexão. E o acoplamento, né? Aí que está o lance para ser feita a montagem, né? Nosso ator aí, não sei se vocês viram, ele está por aqui, tá? A gente criou esse vídeo justamente para ajudar quando o pessoal vai fazer alguma montagem em um lugar, não dá para a gente dar um treinamento efetivo. Mas ali você pode ver que fica uma peça que cria um anel de vedação ali, né? E olhando ali por fora, a gente tem uma peça ali, depois vocês têm a oportunidade de dar uma passada lá. Quando a gente trabalha com diâmetros maiores, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente precisa de uma ferramenta para ajudar a gente a fazer esse acoplamento, né? A gente está falando aqui uma tubulação que vai até 14 polegadas, então a gente tem que... 14 polegadas, você não pode ir na mão tentar fazer uma montagem. A gente precisa de uma ferramenta para ajudar isso, tá? A norma NBR 16401 de 2008 já falava em PVC, só que a gente, junto à Brava, promovemos aí uma atualização dessa norma e já vai sair com o PVC-U, tá? A BNT já tem em norma esse material, tá? Onde que os termoplásticos evoluíram, né? Até o ano passado a gente tinha só até 12 polegadas. Agora a gente tem até 14, tá? Justamente para atender aí a água de condensação, né? Água de torre, tá? Existe também o PVC transparente. Então muitas vezes a pessoa quer fazer um medidor de fluxo, né? Quer saber se está passando água ali. Então a gente tem esse tubo transparente que ajuda nesse sentido, né? Os T's de derivação, hoje a gente consegue aí fazer uma montagem com o colar de tomada. A gente chama essa peça de T mecânico. Esse T mecânico é muito utilizado no SPK, né, de sprinkler. E como o diâmetro externo da nossa tubulação é igual ao do aço, então a gente automaticamente consegue utilizar ela para fazer uma picagem, né?
Então aqui, por exemplo, na bomba, né, a gente tem aqui um tubo de 8 polegadas e está saindo uma picagem aqui de meia, para você fazer a medição de pressão, né, de carga em todos os pontos da bomba. Né? Também dá para fazer uma picagem para você alimentar um fan coil, um fan collet, né? Então isso daqui facilitou bastante a montagem e agilizou muito o processo de montagem também. Tá? E já com isolamento, né? Então a gente vê aí, aqui ele vai pôr o eliminador de ar, né? Tá? A gente tem também o colar de tomada, que a gente chama aqui, que é essa peça para a mesma função do T-mecânico, porém em plástico, depende de onde ela está sendo aplicada, essa aqui funciona melhor, né? E tem também a possibilidade, não sei se dá para ver corretamente, mas a gente fala que acima de 3 polegadas, você consegue onde tem a parede dupla, ou seja, onde você tem o tubo soldado na conexão, você vai ficar com uma parede dupla ali você pode fazer um furo direto na tubulação, abrir uma rosca ali com um macho e já entrar direto com uma instrumentação ou com a própria tubulação, tá? Então isso aqui fica um colar de tomada, mas ele é feito direto nas peças somente onde você tem a parede dupla, tá? A gente está trazendo agora também que é esse clamp em linha viva, ou seja, é uma peça que é muito semelhante ao que a gente estava mostrando agora, porém, ela para se fazer em carga, né? Então, pô, eu não consigo parar a linha, eu preciso fazer uma picagem para alimentar um equipamento. Com essa peça, ela mesma aqui, ela vai fazer o furo na tubulação e aí ela já tem a saída aqui da água, né? Então você consegue fazer ela em carga viva também, tá? Quando a gente fala de suporte, né, você fala o plástico é um produto que você precisa ter mais suportes do que o aço. O aço por ele mesmo ele já suporta. Então aqui a gente tem um comparativo com o PPR, que o pessoal vem utilizando bastante, né, em instalações. O PVCU ele consegue ficar intermediário aí entre o aço e o PPR, né? Então, por exemplo, um tubo de 3 polegadas, se a gente considerar um fluido aí a 38 graus, no PVCU eu vou ter que montar de 2 a cada 2,13. No PPR, a cada 1,40. Né? Ou seja, ele tem uma vantagem aí também, porque ele é um termorrígido. Né? Então aqui só um comparativo entre distância de suportes. Né? A gente fala, pô, a diferença aqui é pouca, mas numa obra que você tem lá 2 km de tubo, isso aí faz bastante diferença. Né? Tá? E aqui é uma obra que a gente forneceu também aqui em São Paulo, né? Uma das, né? E o suporte cambota, né? O suporte cambota, hoje a gente tem essa cambota de espuma rígida, que vem sendo bastante utilizada, você não tem aí a perda do isolamento, né? Ela é auto-extinguível, ela não tem aí a descontinuidade do isolamento, né? Não utiliza a madeira e não tem problema de cupim, né? Tem algumas obras aí, principalmente onde você tem retrofit de prédios tombados, onde você tem madeira, não pode entrar com madeira naquele prédio. Então essa é uma solução bem interessante para isso também. Tá? Suporte na vertical, né? Muitas vezes, como que eu vou fazer o meu suporte para a plumada? Ele é muito semelhante ao que é feito no aço. Porém, aqui a gente vai fazer uma abraçadeira, né? Então essa abraçadeira é uma abraçadeira de metal, que entre a abraçadeira e o tubo, a gente tem aqui uma manta de borracha para travar realmente a tubulação ali, e ela vai fazer o movimento também, né? Quando ela trabalha na vertical, você tem aí os movimentos da tubulação. Então ela vai ficar suspensa e fixada dessa forma, né? A dilatação, né? Muitas vezes o cara fala, pô, seu produto eu gostei bastante, o que é a coisa que a gente precisa tomar cuidado? Ou qual que é um ponto negativo do material? Sim, o que eu considero, eu já fiz bastante instalação,
é a dilatação e contração. Ele dilata e contrai muito mais do que o aço. Para isso a gente precisa ter atenção, principalmente quando faz uma montagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma situação, por exemplo, 100 metros de tubo, uma temperatura inicial, que a gente fala de um fluido a 7, e no ambiente aí a 32 graus, o PVC-U ele vai andar 175 milímetros, o PPR vai andar 375 milímetros. É bastante, né? Se a gente for falar, isso daí precisa ser tratado, não adianta eu simplesmente ignorar esse fator. Então, para isso, a gente tem, aqui ele faz um comparativo de dilatação, as juntas de expansão, né? Que nada mais são do que, vamos falar, parece um amortecedor, né? Então, ali dentro é um tubo dentro do outro, tem 4 anéis de vedação que vão fazer aí a movimentação da tubulação. Isso daqui que a gente vem utilizando justamente quando você tem esse tipo de situação, né? Tubulação exposta ao sol, chega meio-dia, você tem uma temperatura bem mais elevada, chega de noite, está frio, então ela vai trabalhar e essa junta vai fazer essa absorção aí da dilatação e contração. Também é possível fazer a lira, né? Mas a lira também a gente tem o cálculo para isso, né? Rosca, né? O PVC-U Schedule 80 e o CPVC, você pode abrir rosca na tubulação, tá? Portanto que ela seja dentro das normas corretas, tá? Não adianta eu misturar também o BSP com o NPT, isso aqui é um risco, né? A gente vê em catálogos que até 1 polegada existe possibilidade grande de acoplar o BSP em um NPT, sim, mas não é recomendado, principalmente quando a gente fala de 1/4 para cima. Então aqui a gente tem só um exemplo, né? E para falar que nas montagens de PVC-U, sempre o plástico por dentro do aço, né? Igual a gente tem essa situação aqui. Então aqui a gente tem uma rosca macho que está entrando na união da tupi ali. Então sempre o plástico por dentro do aço, nunca o contrário. Por que o contrário não? Porque muitas vezes você tem uma peça metálica, você vai rosquear ela numa rosca fêmea de PVC, se você der um torque a mais, você pode trincar a peça. Eu infelizmente, já vi muitas desse tipo de situação, né? Então aqui, ó, a gente sempre recomenda o plástico sempre por dentro do aço ou das peças metálicas. Né? Então aqui a gente tinha essa situação, né? Um tubo sifão roscado diretamente no PVC. Qualquer vibração ou qualquer situação de um aperto maior, ela trinca, né? Então a gente recomenda o que? Faz uma rosca macho aqui, entra numa luva, e aí você tem o correto aí para ser feita essa montagem. Também é possível fazer ranhura groove, né? Que vem sendo bastante utilizado em sistema de refrigeração também, né? Para isso a gente tem aí todas as normas para se fazer as ranhuras. Essa ranhura não dá para ser feita numa obra, essa aqui a gente precisa mandar fazer, né? Porque eu preciso usinar essa peça, tá? Então, mas é possível você fazer essa montagem com groove, né? Muitas vezes tem uma situação de saída de máquina, já é groove, você quer passar ela para PVC, é bem simples, né? E muita transição que a gente recomenda, principalmente acima de 2,5, é que seja feita a transição para o aço através de flanges, né? Então a gente flange um lado em aço, o outro em PVC, você consegue aí fazer a transição das peças, tá? A nossa flange é sempre norma ANSI 150 libras, né? E as peças são raiuradas já de acordo com a junta de vedação que vai ser utilizada, né? Então aqui a gente tem uma amostra disso daí, de muito retrofit que a gente vem fazendo, né? Aqui ó, a parte de aço carbono, flangeou em aço com PVC-U, tá? Tanto o CPVC quanto o PVC-U são auto-extinguíveis, ou seja, eles não propagam chamas,
tá? É uma exigência aí muito requisitada, principalmente para obras hospitalares, né? Emissão de fumaça, né? Então toda a fumaça que ele exala quando submetido a fogo não é totalmente prejudicial à saúde. Por exemplo, o hospital ele já está aprovado dentro de hospitais, né? Exposição ao sol, ele pode ficar exposto ao sol, ele não tem perda de resistência mecânica. O que acontece é que ele vai perder a coloração, né? Ele vai ficar aqui mais esbranquiçado, né? Então essa é uma obra que a gente forneceu para o Rio de Janeiro, onde está passando aqui, na verdade são os testes de tubo da Petrobras, e aqui está passando água com sal, né? Então ela está exposta aqui, ela vai ser desmontada daqui 3 anos, é só para testar esse material, né? Treinamento de qualificação a instaladores. A Hidrodema, sim, está muito comprometida em sempre estar participando de um treinamento, né, oferecendo esse serviço de assistência ao instalador para toda e qualquer obra que seja. A gente entende que o procedimento de instalação tem que ser efetivamente correto para a gente ter um sucesso na obra. Então a gente está sempre muito junto com vocês, instaladores. Tá? A gente tem o apoio da Manco Aven nesse serviço, né? Muitas vezes tem um pessoal na Bahia e tal, então consegue atender isso. Tá? Aqui a gente tem uma outra situação, só para ter uma ideia, né? É um tubo de 8, ele já aplicou ali o adesivo e primer, e ele fez o acoplamento, né? Aí que eu comento da necessidade da ferramenta, né? É muito importante a gente ter uma ferramenta para ajudar nessa montagem, né? É uma ferramenta, é um guincho, né? O T4 que o pessoal fala, que aí você consegue ter a montagem com maior garantia, né? E com uma certeza que o tubo encostou lá no stop da conexão. Essa ferramenta, por exemplo, está no Mercado Livre a R$129, né? Uma ferramenta tão útil, um valor bem barato, né? Se for considerar, uma pessoa sozinha fazendo uma solda de 8 polegadas, né? É importante comentar também que após o tubo encostar no stop da conexão, ele deixa aqui pelo menos 3 minutos, porque a partir de 3 minutos essa solda já começa a ser feita, já começa a fusão química mesmo. Eu não posso simplesmente acoplar e soltar, pode ser que esse tubo volte, então é necessário que você tenha essa ferramenta para continuar com o tubo acoplado. Tá? Então é muito simples aí você fazer uma montagem rápida. Aqui ele montou um spool aqui de peças com a ajuda de uma ferramenta e levar essa peça para a obra, né? Você faz no pipe shop e leva ela para o local de instalação, é muito mais rápido, muito mais tranquilo para se fazer, né? Você consegue carregar isso fácil, né? O tubo também pode receber tinta, né? Então esse é um tubo que já está com a pintura aí na cor padrão, que é água industrial, e você pode usar aqui o esmalte à base de água ou uma tinta PU, que aí fica com esse acabamento bem bonito, né? Você consegue ter uma durabilidade maior. Esse é um trabalho que a gente fez aqui num supermercado lá em São Paulo, né? Uma rede de supermercados já está começando a utilizar, né? Aqui a casa de máquinas já com o tubo já isolado, né? A gente pega aqui essa válvula Globo, ela tem 215 quilos, né? Ela está aqui na vertical. Lógico, tem que montar o suporte de acordo também para a gente não ter problemas aqui mecânicos de peso, principalmente. Suportes, a gente consegue ter suporte mais leve, né? Como eu comentei. Uma obra que foi efetuada em Curitiba, né? As bombas inline. Aqui uma obra no hospital também, lá em Brasília, Hospital Santa Marta, né? Também feito, o pessoal já sobe com o tubo com isolamento térmico já, né? A gente fala de suporte, aqui a gente tem uma tubulação de 6 polegadas saindo do chiller, e a gente tem aqui as cantoneiras
de 2 polegadas, né? Não precisa ser uma viga aí para suportar o tubo. Uma cantoneira é o suficiente, sim, para suportar uma tubulação dessa. Né? Aqui uma obra que a gente fez na Paulista, né? Tem muito retrofit acontecendo. É uma grande oportunidade para retrofit esse material. E aqui também, né? Aqui ele fez, utilizou aqui os T's mecânicos para fazer o ponto de medição, né? Ponto de dreno, né? A gente também tem hoje as válvulas todas em termoplásticos, inclusive o atuador elétrico, tá? Esse atuador elétrico sendo muito utilizado, ele é IP67, então ele pode ficar em ambiente agressivo. Né? Filtro Y, vocês viram ali que ele tem um filtro Y transparente, né? Aí o pessoal da manutenção não gosta muito, que ele pode entregar alguma coisa aí, né? Você bater o olho, você consegue saber se ele está sujo ou não. Mas é um produto aí que vem sendo bastante utilizado também, né? Tá? As juntas de expansão, é necessário se utilizar sempre as juntas de expansão na saída e nas entradas dos equipamentos. A gente fala tanto em chiller quanto em fan coil. Ele ajuda ali a absorver as contrações, tá? E a gente vai mostrar aqui um pouco do skid de acessórios. O que a gente vem fazendo? Hoje a Hidrodema tem um know-how de conhecimento em instalações, então a gente já consegue fornecer muitas vezes já o skid montado, né? Então você tem lá um modelo de bomba, você manda pra a gente pode montar já isso daqui, já mandar ele montado para vocês, já facilitando e ajudando aí na agilidade da obra. Ou a gente manda as peças para se compor um fechamento hidráulico, todas elas embaladas separadas, né? Então, eu vou instalar o fan coil 27, já vai ter as peças necessárias para aquela montagem dentro daquela embalagem, né? Isso aqui ajuda muito na organização da obra, né? Eu visito muita obra e muitas vezes a gente chega lá, o cara fala, pô, tá faltando item, sobrando outro. Isso aqui a gente consegue eliminar bastante esse tipo de situação. Né? Algumas montagens que a gente forneceu, né? Com um ponto de medição, aquele PT plug, né? Essa aqui já mais simples, né? Entrada e saída, né? Já com a válvula independente de pressão. Tá? Bom, gente, era isso aí que eu queria apresentar e espero que tenha colaborado com vocês, e tendo alguma informação além, estou à disposição aí para a gente estar aqui com um standzinho. Pois não, irmão? Você deu assim várias pressões, né? Sim. Você acha que é uma pressão considerável, né? Da exploração aí. E para choques, nós temos aí a expansão, as coisas que podem amenizar. Agora, você tem algum evento aí de Sim. Tem exemplo de rompimento de tubulação por golpe de ariete, principalmente onde tem válvula, né? Ali a gente tem de tudo que a gente foi avaliar, muita situação teve problema de rompimento. Por quê? Primeiro, o suporte estava montado errado, né? Você tinha que... Uma situação que a gente viu que ocorreu no rompimento foi aonde a válvula ela estava pressionada, né? Então ele instalou a válvula aqui e pressionou a tubulação para baixo. Então ela ficou ali num local pressionada, né? E ali, quando deu o golpe, ela estourou, né? A gente tem situações assim, a gente forneceu para várias obras, né? Muitas obras mesmo, e às vezes você tem esse tipo de ocorrência. A gente vai dar sempre o apoio técnico e saber o porquê que está acontecendo aquilo, e emite sim um relatório de tudo que aconteceu. Tá? É muito difícil de acontecer, mas sim, pode... Na exploração do PVC, o oriente dele, dependendo do grau de fogo, estoura na hora. Aí de aço, você consegue utilizar. Sim. O que a gente sempre recomenda aí, quando fizer as montagens, na manobra de válvula, você vê ir mais devagar, né?
na... A parte automática não, mas manual, na hora que você vai entrar, eu ela. Sim, você tentar sempre eliminar o ar da linha, né? Muitas vezes o ar ele pode ocasionar uma sobrepressão ou um golpe, então eliminar o ar da linha é muito importante também. E a gente fala sempre no manuseio mesmo, né, das válvulas. Já cheguei aí em instalação, o cara falou, pega a válvula aqui e abre de uma vez. Isso daí você corre um risco terrível de ter um problema mais para frente, né? É isso aí. Mas, por exemplo, a gente forneceu para uma obra, tiveram lá 99 mil soldas, deu problema em 2 soldas, né? E, então, assim, é um fator bastante considerado, né? Beleza? Bom, gente, obrigado aí pela participação, espero ter colaborado aí com vocês.